Mas vamos partir para a palavra de Deus. Esse ano, no primeiro semestre, fui convidado para falar para as crianças de uma escola bilíngue aqui em Belém. E eles disseram que o tema seria o tabernáculo. E eu me dediquei a estudar. E eu não imaginava que esse convite meio despretensioso a princípio ia impactar minha vida espiritual de uma maneira tão forte como foi. Na sequência, a congregação da nossa igreja lá em Los Angeles, eles pediram que eu estivesse ministrando. E nós entramos em várias semanas, eu mesmo daqui do Brasil, ministrando online sobre esse tema do tabernáculo. E gente, a primeira vez que eu tive uma atividade ministerial na igreja faz mais de 30 anos. E é impressionante como é a palavra de Deus. Você mergulha nela e você vai ver que ela não tem fim. E a minha vida foi muito impactada com esse tema. Meses atrás a gente compartilhou, eu creio, quantos estavam aqui quando a gente começou a falar sobre o tema? 300, isso, várias pessoas. E nós não terminamos. E hoje a gente vai tentar terminar esse tema. E o que Deus tem para fazer pelo seu Espírito, Ele vai fazer. E a gente tem que estar na direção dEle, na sensibilidade dEle. Nós vamos ler de novo aquele texto, Números capítulo 18, versos 5 e 7, diz assim: Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Gente, a gente falou o quê? Que Deus tinha um propósito em relação ao seu povo. Quando Deus vai entregar a lei a Moisés, aquela manifestação no Monte Sinai, Deus diz: olha, vocês vão ser todo o povo, não era só Moisés e sua família de Arão, vocês vão ser meu reino de sacerdote. Quando você vê que Jesus vem na terra e estabelece uma nova aliança no seu sangue, lá em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que quando Jesus morreu na cruz, qual é a informação revelada? Vocês vão ser reinos e sacerdote. Deus tem um propósito que o seu povo, os seus filhos, sejam sacerdotes. O que é o sacerdote? Alguém que garante que a vontade de Deus vai ser feita na terra, e ele faz isso servindo as pessoas que querem se aproximar de Deus. Se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, eu quero dizer, você é um sacerdote para Deus, e você precisa desenvolver o teu sacerdócio. E olha que interessante, independente do seu conceito, da sua teologia escatológica, Apocalipse capítulo 20 diz que no milênio o povo do Senhor vai ser sacerdote. Não tem jeito, se você é cristão, se você é filho de Deus, você tem uma meta de ser, Deus tem uma meta para ti, você ser sacerdote. E a gente começou a ver o que significava, e nesse texto que nós lemos lá em Números, ele nos mostra dois tipos de serviço que o sacerdote fazia: santuário e do altar. O altar, ele ficava do lado externo do tabernáculo. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas o que acontecia ali? O sacerdote, ele ensinava a lei para o povo. Era algo fundamental que acontecesse, porque não tem como a gente se aproximar de Deus se a gente não conhecer a lei de Deus, se a gente não conhecer a Constituição que determina como nós nos relacionamos com Deus. Ele, além de ensinar a lei, ele abençoava o povo, e ele também levava o povo à reconciliação com Deus. Ele fazia os sacrifícios para que as pessoas que buscavam a Deus, elas não estivessem destinadas a morrer por causa dos seus pecados. E o processo era: eu como pecador deveria morrer, mas eu confesso a minha culpa sobre o animal, aquele animal morre, é castigado em meu lugar. Isso era o processo que o sacerdote no Antigo Testamento fazia. E não somente isso, nós vimos que ele não somente trabalhava do lado de fora do tabernáculo para abençoar pessoas. Você tem que trabalhar do lado de fora do tabernáculo para abençoar pessoas, mas ele trabalhava também dentro. E dentro do tabernáculo haviam 3 elementos que nós vimos na área chamada Santo Lugar. Nós vimos que o primeiro objeto que havia ali era um candelabro, era essa lâmpada nesse estilo. E o que acontecia dentro daquele espaço, daquela tenda? Se não houvesse uma luz, tudo seria escuro. E nós vimos da outra vez que esse tabernáculo, esse candelabro que era alimentado por azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo que nos faz ver as coisas, nos faz ver as coisas de Deus e nos faz ver as coisas desse mundo em que nós vivemos. Quando esse candelabro brilhava, algo acontecia.
A Bíblia, inclusive, é bem específica que esse candelabro devia iluminar o que estava diante dele. O que estava diante dele era uma mesa dos pães da proposição. E nós vimos que esses pães, eles significavam algo muito especial. Primeiro, a mesa fala de comunhão. Ninguém gosta de comer com alguém que você não gosta, é ou não é verdade? Você não chama um inimigo para ir jantar na sua casa. Mesa é um local para ter um encontro agradável, e Deus nos chama para sentar na mesa dele. E além disso, dessa comunhão, Deus tem pão, Ele oferece pão para a gente se alimentar. Deus quer nos alimentar espiritualmente. Olha que coisa interessante, a parte de dentro, esse serviço de dentro do tabernáculo, ele não é mais para abençoar as pessoas lá fora, mas é para que a nossa vida devocional, a nossa vida de relacionamento com Deus, nós como filhos deste Pai, ela possa ser desenvolvida. Deus, quando você se apresenta diante dele, o Espírito Santo, ele vai começar a te fazer ver as coisas da maneira como Deus vê. E quando você se aproxima para comer na mesa dele, o pão, nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive realmente da palavra que sai da boca de Deus. E nesse momento é o momento que você, como filho de Deus, vai buscar a palavra, vai buscar aprender, e Deus vai começar a te transformar. O Deus que criou todas as coisas, Ele vai te iluminar e Ele vai te alimentar. E pão fala de provisão, Ele vai cuidar de ti também. Só que faltou a gente falar do último elemento que havia nessa tenda, nesse tabernáculo. E o último elemento era um altar, mas não um altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios dos animais, como havia do lado de fora, lá no átrio. O altar de dentro era um altar de ouro. Ele era um altar menor, ele tinha mais ou menos 1 metro de altura e de 50 centímetros, né? As outras dimensões. E nesse altar havia um foco específico para ele. Ele era colocado, esse altar, bem próximo do último cômodo. Ele era colocado na cortina que ficava justamente antes do santíssimo lugar, ou dos santos, existe um motivo para isso. O altar do incenso, ele recebia, quando o sacerdote ia ministrar ali, especiarias aromáticas. Você já ouviu falar de estoraque? Eu nunca ouvi falar. Onixa e gálbamo eram substâncias que produziam perfume. Isso era misturado com incenso, isso era moído, era colocado sal, e nesse altar ali, junto com o fogo que havia, quando você colocava essas substâncias, aquilo ali gerava essa fumaça, esse incenso perfumado. A gente não vai se deter tanto hoje nesse aspecto, mas para você entender, depois que Deus te ilumina com o Espírito Santo dele, e você passa a viver uma vida, começar a olhar, ver como Deus te vê, como Deus espera que você viva, ver conforme Deus vê, quando você vai analisar o mundo conforme Deus vê, porque o Espírito Santo começa a colocar essa luz. Depois de você ter esse privilégio, depois de você ir para a mesa da comunhão com Deus e ser alimentado, Deus te dá luz, Deus te dá pão, Deus te dá comunhão. É hora de nós darmos alguma coisa para Deus, e essa coisa é esse incenso. Esse altar, ele era feito de madeira, de acácia e revestido de ouro. Sabe o que significa? O altar é a nossa vida. Madeira, daqui da terra simples, mas quando nós nos chegamos perto de Deus, nós somos revestidos de algo precioso que o Senhor coloca dentro de nós. Um altar de madeira, mas revestido de ouro. Agora esse incenso colocado no fogo que está no nosso coração, que arde, ele começa a liberar algo para Deus. O incenso é a nossa adoração ao Senhor, é a nossa resposta ao que Ele tem feito na nossa vida. Que precioso é isso, não é verdade? O que é adoração? Acho que uns 2 anos atrás, né, a gente fez um seminário sobre louvor, adoração, e tem uma definição muito clara do que é adoração. Adoração na Bíblia, se você vai ver, é a resposta de um homem, de uma mulher que se encontra com Deus, que se encontra diante de Deus. Quando Moisés intercede pelo povo que tinha pecado ali, que fez o bezerro de ouro, ele foi ousado e disse: Deus, eu peço, me mostra a tua glória. Aí Deus disse assim: olha, não vou poder mostrar minha glória, porque nenhum homem pode me ver na minha plenitude de glória e continuar vivo, mas tu vais entrar num buraco, numa fenda na rocha,
eu vou passar diante dessa rocha, eu vou colocar minha mão e tampar esse buraco, eu vou proclamar o meu nome. É uma das coisas mais gloriosas, é um dos textos mais fortes da Bíblia. Sabe o que acontece? Desce Deus e passa diante daquele lugar e diz que o Senhor proclama o nome do Senhor. É como se o Filho proclamasse quem é o Pai, lá em Êxodo capítulo 34. E é muito interessante que quando Deus se revela, eu vou falar sobre esse texto um pouquinho mais adiante, mas quando Deus se revela, quando tudo aquilo acontece, que Deus passa com a sua glória, a Bíblia diz que Moisés imediatamente se curvou e adorou. Alguém que tem uma experiência com Deus não tem outra resposta para dar. Vai se curvar e vai adorar. A palavra adorar, tanto no hebraico como no grego, significa curvar. E é essa expectativa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, se Ele se manifestou para você. Viver uma vida de resposta, uma vida de adoração a tudo aquilo que Ele tem feito por você. Agora, adoração, gente, significa não só se curvar fisicamente, ou numa expressão religiosa, uma expressão de culto, mas significa realmente se curvar aos propósitos de Deus na tua vida. Quantas vezes a gente está vivendo de uma maneira, ou as coisas acontecem, situações difíceis, e a gente decide ter uma atitude negativa em relação a Deus, a gente decide se comportar de uma maneira diferente do que Deus espera. Isso é o contrário da adoração. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel, um povo rebelde. Você sabe como é que Deus chamava o povo de Israel, que deixou de adorar? Um povo de dura cerviz. Todo mundo sabe o que é cerviz aqui, né? Cerviz é esse pedacinho aqui, que já está me dando problema na cervical, né? Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver que não é fácil. Cerviz. Sabe por que quiseram de dura cerviz? Porque Deus estabeleceu uma coisa para eles, e eles deviam adorar, mas a cerviz dele era dura. Você está entendendo? Se Deus é o Senhor da tua vida, faz o exercício para deixar a tua cerviz bem molezinha, para você estar sempre vivendo uma vida prostrada diante do Senhor, assim como Jó. A vida dele em poucos segundos foi transformada terrivelmente. Desgraça profissional, desgraça nas finanças dele, desgraça na família, uma experiência terrível. A Bíblia diz que Jó prostrou e adorou ao Senhor. Nu eu vim para essa terra, nu eu vou sair, bendito seja o nome do Senhor. Altar de incenso. Na nossa vida devocional, nós precisamos buscar o Espírito Santo para Ele nos dirigir. Paulo fala lá no começo do capítulo 1 de Efésios, ele diz: Senhor, ilumina. Ele estava orando pelo povo de Éfeso e dizia que vocês sejam iluminados, receber luz do Espírito Santo, para você começar a ver o mundo, a tua vida, essa realidade que nós vivemos, não pela tua mentalidade ou pela mentalidade da mídia, mas pelo Espírito Santo. Depois, pão, se alimentar. Nós somos o que comemos, e eu espero que você coma muito da palavra de Deus, porque se isso acontecer, você vai ser parecido com Jesus, e essa cidade aí sim vai ser abalada, aí sim vai ser tocada e transformada. Mas já que Deus nos dá pão, nos dá luz, nos dá mesa, nós temos que entregar para Ele a adoração. Tenha sensibilidade para viver uma vida de adorador o tempo todo. Agora, vamos avançar para aquilo que eu acho mais interessante. Olha aí, vimos o que era o serviço do altar, abençoar as pessoas, sou eu sendo usado como um canal para abençoar as pessoas. E vimos o que era o serviço do santuário dentro da tenda, sou eu desenvolvendo a minha relação com Deus. Agora, só isso acontecia? Não, havia uma coisa interessante que eu chamo o momento da exceção. Acontecia às vezes uma coisa que fugia da rotina. Lembra que a mensagem 364 dias na vida de um sacerdote, e você é um sacerdote para Deus. Teve um momento particular na vida do ministério de Arão, em que houve algo terrível, uma certa revolta. As pessoas se levantaram contra a liderança de Arão. Ali um grupo, uma família, ligadas a Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram e disseram assim: por que é só vocês que estão aí sendo sacerdote? Por que isso? A gente também vai. Eles desafiaram uma autoridade que foi estabelecida por Deus. Eles quebraram a unidade daquele povo. Deixa eu te falar uma coisa: unidade é algo fundamental.
precisa ser mantida. Você sabia que quando o povo foi construir a Torre de Babel, o próprio Senhor falou: agora eles estão unidos, eles falam só uma língua, não vai ter limite do que eles podem conseguir. Por isso que Deus confundiu a língua daqueles homens que não buscavam glorificar a Ele. E por causa dessa falta de autoridade, Deus consumiu esses homens rebeldes que se levantaram. E mais, outras pessoas começaram a reclamar ainda mais. Olha, está vendo o que está acontecendo? Está morrendo gente do povo. Um espírito de rebelião tomou conta de tal jeito que Deus começou a matar as pessoas, de uma tal maneira que foi impressionante. Sabe o que acontece? Moisés vai e fala para Arão, ele diz: olha, pega o teu incensário, sacerdote, e intercede pelas pessoas, intercede por aqueles que estão debaixo de uma desgraça, debaixo de um problema sério. E quando Arão pegou esse incensário, e essa oração em forma de incenso subiu, isso aplacou a ira de Deus em relação àquelas pessoas. Se num contexto em que pessoas desonraram a Deus, estavam sendo castigadas por causa disso, o uso do incensário, da oração, da intercessão aplacou a ira de Deus. Muito mais pode a oração de um justo por pessoas que realmente Deus quer fazer uma transformação. Alguém chega para ti com uma dificuldade, ore por essa pessoa, diga que vai orar, se comprometa, porque muito pode a oração de um justo. Vai ver momentos que talvez, você não somente vai estar ensinando a lei, não vai estar só fazendo um sacrifício. Alguém chegou uma dificuldade, Deus te convida para ser um intercessor. Não desista de orar, porque há um Deus que faz milagres e que muda as realidades. Incensário, um pouquinho fugindo da rotina. Mas olha lá, o tema da mensagem é 364 dias na vida de um sacerdote. Você é inteligente, quantos dias tem no ano? Não está faltando um dia aí? Tem alguma coisa que estava faltando, e já não era mais o sacerdote somente. Havia um dia em que as coisas eram bastante diferentes. Algo acontecia e envolvia o último compartimento do tabernáculo, chamado o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Esse compartimento, ele era muito especial. Só podia ter acesso a esse compartimento, ao Santo dos Santos, o sumo sacerdote, o sacerdote principal naquele momento, apenas uma vez no ano, no dia chamado Yom Kippur, ou o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E sabe, essa é uma coisa muito interessante, porque esse dia ele era importantíssimo, e esse dia nos revela muitas coisas, não só o dia, mas o que havia dentro desse último ambiente. Eu sei que você que frequenta, a escola dominical há muito tempo, lê a Bíblia, já identificou essa imagem aqui. Só que antes da gente falar do que havia dentro do Santo dos Santos, eu queria te lembrar que entre o primeiro cômodo do tabernáculo, o santo lugar onde havia o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, e o último compartimento, havia um véu muito grosso, porque nesse último cômodo, aquele era o lugar de Deus, não era o lugar do homem. E esse véu, é interessante, o Flávio José, um historiador judeu, ele diz que no templo, mais adiante, esse véu chegava a ter 12 centímetros, uma coisa do tamanho da mão de um homem. Você imagina? Esse véu tinha um motivo, ele deixava claro que havia uma diferença muito grande entre o que estava fora e o que estava dentro. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus ficava, era o lugar para Deus, e isso significa uma diferença muito grande entre Deus e a humanidade. Se no santo lugar o candelabro iluminava aquilo que Deus queria que a gente visse, no Santo dos Santos não havia luz nenhuma. Aquilo era para deixar claro que existem limites, que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que primeiro se manifestou ao povo judeu, que estabeleceu, criou esse povo, e depois veio através de Jesus demonstrar nosso amor. O nosso Deus é insondável. O nosso Deus vai muito além do que eu e você podemos entender.
O nosso Deus, na linguagem dos teólogos, nosso Deus é transcendente. E o que a gente consegue entender Ele é porque Ele se deixa revelar para nós. E a gente precisa muito bem entender. Eu achei interessante, a nossa sociedade hoje, pós-modernismo, né, tanta coisa, a gente perdeu um pouco do senso, até da reverência em relação a quem realmente é Deus. A gente começou a dar um ar de imanência, é outro termo, né, teológico. Imanência é a manifestação de Deus para a gente, é Ele querer se apresentar para nós, enquanto que a transcendência é a característica de ser muito além daquilo que a gente pode entender. A gente parece que começou a usar essa imanência de uma maneira ruim, particularmente, lógico, na sociedade que não conhece a Deus. Começaram a tratar Deus com termos tipo, o cara lá de cima. Vocês lembram? O cara lá de cima, o considerado. E tem vários outros termos. Mas, queridos, a reverência que o povo judeu na Bíblia e até os nossos dias tem em relação a Deus, ao nome de Deus, ela é total. Há muitos anos atrás eu conheci um rapaz, ele era judeu messiânico, judeu por descendência, messiânico, ele cria em Jesus. E eu estava com uma dúvida sobre o texto da transfiguração, e ele escreveu o texto em hebraico, fez alguns comentários para mim num papel, e ele me entregou. Aí eu digo, poxa, obrigado. Ele falou, só tem um negócio, se tu precisar descartar esse material aqui, não deixa em qualquer lugar não, tu queima ele, porque aqui está a referência do nome, né? Eu escrevi de uma maneira que remete a Deus. Você consegue entender esse nível de reverência? Sabe quando a gente entra num lugar que tem uma grande autoridade, a gente não costuma se comportar diferente, né? A gente até se ajeita na cadeira, né? Bota assim. Em eventos especiais a gente bota uma roupa especial, porque aquele ambiente, aquele contexto, alguém que vai estar lá tem um significado especial. O véu queria dizer, ei, eu sou um Deus imanente, eu tenho interesse em me manifestar, mas nunca esqueça que eu sou Jeová, Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso. Eu sou incompreensível. Olha como a Bíblia nos mostra. Quando Moisés vai subir para receber os mandamentos no Sinai, houve uma nuvem espessa sobre o monte. Deus estava num local escuro. Deus, o significado, gente, não é que Deus é trevas, lógico que não. Tiago diz que Deus é luz, não há variação, não, Ele é luz, luz inacessível, maravilhosa. Mas quando a Bíblia fala dessas trevas, quer dizer que Ele está num negócio que nós não vamos conseguir entender Deus totalmente. Ele está muito além do que a gente pode. Nós nunca podemos botar Deus numa caixinha, mas nós devemos entender que Deus se revela pela sua palavra. Salomão, quando Deus se manifesta com o Shekinah dele na consagração do templo, ele diz, olha, Deus, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Deus está sempre no andar de cima, que nós vamos ser limitados a entender. Isaías, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Essa palavra no hebraico, ela fala justamente de algo escondido, algo difícil de entender. Mas que bom que de alguma maneira Deus se manifesta para a gente. O próprio Moisés disse, olha, existem coisas encobertas que são de Deus, mas há coisas que Ele revela para a gente, para que a gente guarde, para que a gente pratique. Cada culto que se está aqui, a palavra ministrada, é uma maneira da tua mente se abrir para as coisas reveladas de Deus, para você viver. As coisas reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para que cumpramos a palavra do Senhor. Deus é Deus. Deus, Ele está nesse nível muito maior. Agora voltando para a questão do Santo dos Santos, nesse último ambiente, uma vez por ano o sacerdote entrava lá. Por que ele entrava lá? Esse lugar era o lugar de Deus na terra, era o máximo que alguém poderia estar perto ou entender a respeito do Deus Criador de todas as coisas. Por isso que não podia entrar de qualquer jeito. Aquele lugar era onde estava a presença de Deus revelada, repousava ali. Ele falava com o povo daquele lugar, e era esse máximo do que ele podia viver. O ser humano poderia receber de Deus. O tabernáculo, aquele lugar em particularmente, ele era casa de Deus. Interessante essa ilustração, ela mostra uma coisa que acontecia.
né? A gente viu o átrio, o muro de cortinas ao redor, o altar, a pia de bronze e ali a tenda. Você está vendo aquela coluna de nuvem? Aquilo ali era o sinal do Senhor. Desde que ele saiu do Egito, ele foi dirigindo aquele povo. E essa nuvem, ela não ficava somente em cima. Deus dirigia o povo através da nuvem. Quando aquela nuvem subia a uma certa altura, ele sabia: Deus está nos convocando para marchar. E eles guardavam as tendas e seguiam. Quando aquela nuvem descia um pouco, ele sabia: Deus está mandando o que é para parar aqui. E é interessante que essa nuvem, ela estava em cima, justamente revelando que Deus é esse transcendente, que ele está no terceiro céu, está no seu trono lá, mas ela entrava dentro da tenda e ficava lá no Santo dos Santos. Significa que esse Deus que é tão transcendente, ele quer também ser imanente e habitar no nosso meio. Deus tinha um propósito de habitar no nosso meio, e esse projeto, né, eu sei que tem arquitetos hoje aqui, foi o próprio Deus que entregou para Moisés tudo detalhado: tamanho, medida, material, como era para construir, como era para montar, como era para desmontar, inclusive como é que era o acampamento. Na frente do tabernáculo, Moisés com Arão eram os guardas. Lá atrás, outra família dos levitas se organizava ali para tomar conta, e tudo era organizado, uns do leste, outros do oriente, outros do oeste. Alguns eram responsáveis por pegar essa cortina externa, outros os utensílios que tinha dentro do santo. Havia toda uma ordem que era cumprido para seguir esse padrão do tabernáculo de Deus, o padrão da casa de Deus, que Deus deixou claro como devia ser feito. Agora, entenda uma coisa: tudo que foi escrito no Antigo Testamento, ele aponta para algo que viria depois. A Bíblia diz em Hebreus que essas coisas que foram apresentadas, elas eram sombras. Nós temos essa iluminação bonita, aqui atrás de mim tem a minha sombra. Você olhando ali vai, né, ver mais ou menos a minha forma, mas nunca vai ser a mesma coisa que ver a essência da pessoa que gera essa sombra. Tudo que estava no Antigo Testamento era uma sombra do que ia se completar com Jesus. Se Deus deu um modelo de um tabernáculo que ia ser feito, no qual a nuvem de Deus habitaria ali, para mostrar que Deus tinha interesse para o homem, aquilo era uma sombra do que aconteceria quando Jesus viria na plenitude dos tempos. Se Deus fez um projeto no qual a nuvem dele ia habitar num tabernáculo, numa tenda como aquela, olha o privilégio nosso, que agora no Novo Testamento, por causa do sacrifício de Jesus, dentro dos seus filhos está o endereço de Deus, está o local da habitação de Deus, porque ele veio, a Bíblia diz, ele entrou no perfeito tabernáculo, e nós somos agora as pessoas privilegiadas. Deus tinha um propósito de habitar no meio do seu povo, e assim como Deus, olha, habitar nessa tenda, e todo mundo poderia perceber, hoje nós somos esse tabernáculo. Pedro, Paulo, eles tratavam a sua vida como tabernáculo. Pedro falou: olha, Deus já me revelou que eu vou deixar esse tabernáculo. Por que tabernáculo? Paulo é mais claro e diz: vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? E vocês são templo de Deus, são tabernáculos do Senhor. Agora, uma coisa interessante, se você for pensar, eu creio que o pastor Maxwell, dias atrás, a gente estava num culto aqui, ele fez a menção do custo do templo, do tabernáculo. Eu de novo busquei. Existem pessoas que estimam quanto custou, porque aqui havia ouro, havia prata, havia bronze, muitas coisas. Dizem que esse tabernáculo, em uma leitura, só o ouro e a prata valeriam hoje mais de 54 milhões de dólares. Dá para tomar um sorvete com esse dinheiro, né? O templo construído por Salomão depois, mais adiante, chega a indicar que seria mais de 216 trilhões de dólares. Mas quando a gente vai ver o apóstolo Pedro falando sobre o preço que o tabernáculo mais precioso de Deus, que a tua vida, que a minha vida custou, ele diz: não foi com coisa corruptível, como prata ou com ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cordeiro do Senhor Jesus. A Ruth, eu não sei se ela está por aí, ela postou hoje uma frase de um homem conhecido do cristianismo que me emocionou. Ela disse: você quer saber quanto você custa? Você custa o preço de um Deus crucificado.
Você pode adorar a Deus por causa disso? Nós sabemos quem nós somos, limitados pecadores, mas esse Deus queria tanto habitar no povo de Israel, e Ele só podia habitar naquela tenda inacessível. Ele abre um tempo novo de misericórdia com Jesus, e a morte dele como Cordeiro perfeito faz com que o próprio Espírito, Ele mesmo no seu Espírito, venha habitar dentro de nós. Você vale o preço de um Deus crucificado.